mês de março e agora vai ter uma grande novidade aqui no canal. Todo início de mês nós vamos fazer um apanhado sobre os grandes lançamentos da Netflix do mês anterior. Então, vem comigo nessa! Oi, eu sou a Bá, você está no Bis, aqui onde rolam as melhores informações sobre cultura pop. Por isso, se você ama esse universo tanto quanto eu, já desce aqui, se inscreve, ativa as notificações. Eu posso te garantir que o conteúdo vai valer muito a pena aí. Não esquece de deixar o like da confiança, que é muito importante aí para apoiar a gente. Além do fato aí de praxe, que a gente já sabe, toda sexta-feira tem um grande lançamento na da Netflix. Durante todos os dias do mês, ela tá correndo atrás aí por causa da concorrência com outras plataformas de streaming e tá preenchendo o seu catálogo com muita coisa interessante. Por exemplo, no mês passado, mês de fevereiro, estreou muita coisa lá que deu o que falar. Então eu resolvi criar esse quadro aqui no canal pra gente não perder nenhuma novidade. E uma das coisas que mais se destacou por lá em fevereiro foi o lançamento do último filme da franquia Para Todos os Garotos, terceiro filme para todos os garotos agora e para sempre. A gente sabe que é uma adaptação aí da obra da escritora Jenny Han, e esse filme foi dirigido pelo Michael Fimognari, muito aguardado porque os livros da autora têm um grande público, e quando rolou essa adaptação aí para os filmes, todo mundo ficou muito empolgado acompanhando a história da Lara Jean. E nesse terceiro filme ela está lá com a sua vida toda encaminhada, com seus planos para o futuro, mas infelizmente ela não consegue entrar na mesma universidade que o namorado, e isso meio que atrapalha tudo, e ela precisa enfrentar esses desafios, já que era uma coisa ali muito importante para ela, tanto para o futuro dela quanto para o futuro do casal. Então é um lançamento imperdível para quem curte os livros e para quem já vem acompanhando a franquia. Seguindo com um lançamento muito interessante aí para quem gosta muito de histórias sobre desaparecimento, mortes misteriosas, a gente tem o documentário Cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil, que foi criado pelo Joe Berlinger e aborda um pouco ali toda aquela aura bizarra que tem no famoso Hotel Cecil, onde aconteceu aquele caso de uma jovem que foi filmada dentro do elevador, tendo um comportamento muito bizarro. Depois que ela sai do elevador, não se sabe o que aconteceu com ela, nenhuma câmera filmou, mas para onde ela foi a partir daquilo, e um tempo depois o corpo dela foi encontrado na caixa d'água do hotel, depois de, durante alguns dias, as pessoas começarem a sentir um gosto estranho e um cheiro estranho na água. Uma coisa muito aterrorizante, muito misteriosa, porque ela não estava com ninguém no elevador, não viram ela na companhia de ninguém, e o comportamento dela, quando ela foi filmada um pouco antes do desaparecimento, é realmente muito estranho. E aí o Hotel Cecil ficou conhecido por ter esse clima muito esquisito, por atrair vários olhares por causa disso. Então o documentário aborda toda essa situação, muito interessante aí para quem curte esse tipo de obra. Seguindo com esse filme que tá dando muito o que falar, Eu Me Importo, que na verdade é de 2020, mas entrou no catálogo esse ano, dirigido pelo Jay Blackson e protagonizado pela maravilhosa Rosamund Pike. E é um filme muito fora da curva, porque ela é envolvida ali num esquema de exploração de cuidados com idosos, e no caso toda essa rotina dela de pilantragem muda quando ela conhece uma determinada senhora, e a Rosamund Pike tá arrasando nesse papel. Provavelmente você já conhece ela pela brilhantíssima atuação em Garota Exemplar, que é um filme que eu adoro. Então imperdível aí pra mim também. O pôster é um dos melhores pôsteres de filme que saíram recentemente. Eu achei o pôster muito interessante, muito chamativo, bem legal, aí o Rafa vai deixar na tela. Pra quem ama futebol, a gente tem o documentário brasileiro Pelé, dirigido pelo David Tyrhorn e pelo Ben Nicholas, produzido pelo Kevin MacDonald. Se propõe a contar toda a trajetória do Pelé, que a gente sabe que é considerado um dos maiores jogadores do mundo, uma lenda viva do futebol. Houveram algumas críticas de que, na verdade, tem umas passadas de pano no documentário, aquelas coisas de sempre, que o ponto de vista do documentário não é totalmente o que aconteceu e tudo mais. Sempre rolam algumas críticas e algumas resenhas relacionadas a isso, mas ainda assim vale muito a pena, porque a história dele é muito vasta, ele é um profissional muito respeitado. Então se você ama futebol e curte esse tipo de documentário, dá essa chance lá. Uma dica especial aqui
aqui que não foi muito comentado, mas eu assisti porque o Rafa me indicou e eu gostei bastante, achei uma proposta muito interessante dentro do gênero de ficção científica, que é do diretor Jo Sung-hee, dessa leva aí de filmes coreanos que a galera tem curtido bastante e tem se popularizado. Graças ao filme Parasita, agora a gente tá tendo mais acesso a esse tipo de filme, e também com o crescimento da indústria do K-pop, na música e tudo mais. É um grande momento pra cultura pop coreana. Então esse filme é muito interessante. A gente tem um grupo ali que trabalha meio que são os catadores de sucata da galáxia e eles se degladiam ali com outras naves por peças muito valiosas. E é um grupo onde cada um tem a sua história muito explorada e cada um é motivado por coisas diferentes. Por que que cada um quer tanto conseguir dinheiro para mudar de vida? Porque realmente é um estilo de vida muito difícil. A estética é muito bonita, muito atraente, tem muitas cenas de ação. Tem uma coisa muito interessante lá que é um androide que passa por uma transformação maravilhosa que eu nunca esperaria que acontecesse um plot twist daquele com um androide num filme. Inclusive foi uma das coisas que levou a Rafa a me indicar. E esse filme passou totalmente despercebido, mas vale muito a pena para quem curte esse tipo de saga intergaláctica. Então deem essa chance lá. E se você chegou até aqui, muito obrigada por estar assistindo, mas não sai daí porque ainda falta uma super série e mais algumas menções honrosas. Mas não esquece de deixar o like, que é muito importante, comentar aqui embaixo se você notou aí que saiu alguma outra coisa muito interessante em fevereiro na Netflix e eu não comentei por aqui. Deixa a sua sugestão aí, o seu elogio, a sua crítica, que eu vou amar ver. Me segue lá no Instagram e no Twitter no @aba, porque eu faço um conteúdo extra muito bacana. E se você quiser, segue o Rafa lá no @rafafidelis_ pra contratar para fazer serviços de edição bacaníssimos como essas edições maravilhosas que vocês veem por aqui. Vocês podem ter no conteúdo de vocês. E segue a gente lá no @canalbis, que sempre rola muita informação, bastidores aqui do canal. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Não esquece o like. Outra série muito aguardada que estreou aí em 2021, na verdade em janeiro, mas em fevereiro continuou dando muito o que falar, então eu fiz questão de comentar aqui. Fate, a saga Winx, criada por Brian Young e inspirada naquele desenho que a gente amava, que fez parte da vida das pessoas, da maioria das pessoas da minha geração, o Clube das Winx. Sei que você vai querer ser uma de nós. Eu amava muito. Na verdade, a série segue um ritmo bem diferente da série animada. Eles escolheram ir ali por um caminho um pouco mais sério, claro, levando em consideração toda essa aura e esse universo mágico, mas acompanha principalmente a vida da Bloom, que é a protagonista ali no desenho. Ela era meio que a líder, conta todos os desafios dela, da escola nova, de se mudar de cidade e tudo mais, todo o amadurecimento dela, sua jornada de autoconhecimento. Tem algumas pessoas que estão reclamando um pouco que as outras personagens é um pouco abordado um pouco mais por cima, mas ainda assim, para quem tem curiosidade de ver e como eles transportaram esse universo mágico da série animada para uma série em live action, vale muito a pena e deixa a gente ainda muito mais empolgada, porque estão nos prometendo há muito tempo uma série em live action das meninas super poderosas. Então tomara que seja uma inspiração para o pessoal lá da CW que tá trabalhando nisso há um tempo finalmente lançar essa série. Última série aqui muito comentada, muito aclamada, mas não sai daí, não sai do vídeo antes do fim, porque depois eu vou ainda comentar sobre algumas rapidamente. Mas abordando um pouco melhor essa aqui, Cidade Invisível, criada pelo Carlos Saldanha, série nacional que trouxe aí uma nova perspectiva sobre o nosso folclore. Algumas pessoas têm uma impressão um pouco cringe, assim, do nosso folclore, de vergonha alheia, consideram os personagens do nosso folclore um pouco... não são levados muito a sério. Na verdade, o folclore americano é muito mais levado em consideração e acham que conseguem extrair uma vibe muito mais séria para contar essa história melhor do folclore de fora e não valorizam o nosso. Mas aí chegou a Cidade Invisível com essa abordagem aí, contando um pouco melhor a história desses personagens incríveis que a gente é acostumado com eles desde pequenininho, mas a gente
por exemplo, tinha uma visão um pouco mais bobinha, como do Sítio do Pica-Pau Amarelo, esse tipo de obra. Então as pessoas estão amando, uma produção nacional e super recomendada, até mesmo para quem mora fora do Brasil conhecer um pouco mais da nossa cultura. Se você não assistiu, dá essa chance lá. E se você assistiu, comenta aí embaixo o que você tá achando, se você também acha que é conceito, coesão e aclamação. Menções honrosas aqui rapidamente, tivemos a 6ª temporada de How to Get Away with Murder, essa série aí super interessante sobre o mundo dos advogados e tudo mais, dos estudantes de advocacia. Tivemos 2ª temporada do Expresso do Amanhã, que é lançado um episódio por semana. Gostaria que essa série tivesse tido um pouco mais de reconhecimento, porque eu tô acompanhando, eu acho bem interessante, acho que as pessoas não se ligaram muito nela, mas vale muito a pena. Tivemos Malcolm e Mary, esse filme super interessante aí, com uma pegada meio noir, filmado todo em preto e branco, com uma edição, uma fotografia muito bonita e protagonizado pela Zendaya, que também vai estar novamente aí no 3º filme da trilogia do Homem-Aranha com Tom Holland. Malcolm e Mary também é uma opção bem interessante para quem gosta desse tipo de filme com uma pegada mais retrô. M8 aí, produção brasileira, Quando a Morte Socorre a Vida, muito elogiada também, com um comentário social muito interessante, tem rendido um bom debate nas redes sociais. Então, para você que quer ficar um pouco mais por dentro aí das produções nacionais, outra opção interessante. Tivemos Ginny e Georgia, 1ª temporada, que essa semana inclusive ficou no top 1 dos mais assistidos da Netflix. Tivemos Tribes of Europa, 1ª temporada também. A minissérie aí com Will Smith, Estados Unidos, a luta pela liberdade, falando um pouco aí sobre a luta antirracista. Ninguém melhor do que o Will Smith, com todo o seu carisma e sempre muito engajado nesse tipo de luta, pra gente entrar um pouco mais nesse debate tão importante que nunca deve morrer. Tava no top dos mais assistidos aí essa semana também da Netflix, então excelente opção de minissérie. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. No mês que vem eu volto para falar um pouco sobre os lançamentos do mês de março. Espero que tenham tanta coisa boa como em fevereiro. E não esquece de deixar o like e o seu comentário. Até a próxima. E quando rolou aí essa... A gente tem... Olha ali... muito bizarra que tem no Hotel Céu, e conta a história e fala usado pela maravilhosa